Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz de Cristo seja com todos vocês nesse dia maravilhoso, nessa sexta-feira maravilhosa. Que esse dia seja um dia muito abençoado para você, em nome de Jesus. Que seja um dia de trabalho, um dia de muitos afazeres na presença do nosso Deus, amém? Que nós possamos fazer tudo com excelência, com qualidade para Deus nesse dia. Eu quero convidá-los a meditar comigo aqui na primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Nós estamos finalizando aqui Timóteo, tá? Esse é o primeiro, é a primeira carta de Paulo para Timóteo, e o último capítulo dessa carta é o capítulo 6. Nós vamos dar continuidade aqui a partir do verso 11. Paulo faz algumas recomendações preciosas aqui para Timóteo. Quem era Timóteo, querido? Timóteo era um homem de Deus, um jovem dedicado, um jovem ligado pela obra de Deus, um homem realmente que se entregou totalmente para Jesus, para o reino de Deus, para a obra de Deus. E aqui Paulo faz as suas últimas considerações para Timóteo a partir do verso 11. O subtítulo fala sobre uma vida dedicada a Deus. Me acompanhe, por favor. Diz: mas você, homem de Deus, olha só como Paulo trata Timóteo. Fuja de tudo isso. O que é tudo isso? Nós lemos ontem sobre o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, de pessoas que estavam utilizando o reino para ganhar dinheiro. E Timóteo é orientado aqui por Paulo a fugir de todas essas coisas, de tudo aquilo que afasta a pessoa da verdadeira pregação do Evangelho. O evangelho da fé, o evangelho da salvação, o evangelho da graça. Então ele desafia e diz para ele fugir de todas essas coisas. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Então Paulo dá aqui algumas orientações muito claras, muito simples, que nós entendemos muito bem, e a gente precisa pegar essas palavras aqui e trazer para nós, para nossa vida, tá bom? Quando Paulo fala, mas você, homem de Deus, Deus está falando para você, mulher de Deus, fuja de todas essas coisas, de tudo aquilo que te afasta do verdadeiro evangelho. Viva uma vida correta. Isso é muito importante, queridos. Custe o que custar, nós precisamos viver uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito uns pelos outros. Esse último ponto aqui, que é o respeito um pelos outros, é algo que a gente nunca na nossa vida pode deixar de praticar, que é o respeito, querido, independente de quem quer que seja, mas nós precisamos respeitar uns aos outros, honrar uns aos outros. Verso 12: corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Nós estamos em uma maratona, queridos irmãos, uma longa maratona que só vai terminar quando nós partirmos para a glória. E essa corrida, que é uma corrida de fé, precisa ser conquistada, realizada da forma correta. Nós não podemos correr na nossa vida cristã, correr nessa maratona, nessa corrida da fé, de fé. Nós não podemos correr de forma errada. Você me compreende? Nós não podemos disputar essa corrida
essa longa maratona de fé, usando as regras incorretas. Nós devemos usar as regras corretas. E essas regras, vamos dizer assim, entre aspas, são regras que o Senhor já estabeleceu para mim e para você. As regras que vão fazer com que a gente corra essa corrida da fé e chegue até o final dela com alegria, com paz, chegue com o coração realizado, que ela vai terminar, como eu falei, a linha de chegada é no céu. A linha de chegada é quando nós nos apresentarmos diante de Deus e nós vamos partilhar e compartilhar da glória do Senhor, do banquete do Senhor, de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós lá no céu quando nos encontrarmos com Ele. Então, queridos, nessa longa corrida, nessa longa maratona da fé, nós precisamos correr usando dos meios corretos. Não podemos pular a cartilha, não podemos usar os atalhos, nós precisamos correr de forma correta. E a palavra de Deus, ela já foi deixada para nós como nosso manual para essa corrida, para a gente não fazer coisas erradas. Você está entendendo? Para nós não burlarmos as regras. Não existe isso no reino de Deus, queridos. Nós temos uma frase que é um clichê usado pelos pregadores, que diz assim: com Deus não se pula a cartilha. Se pular a cartilha, vai voltar para a lição. Então, é algo que a gente realmente entende que é verdadeiro, porque nós estamos em uma grande corrida, uma corrida da fé cristã, onde Cristo está contigo nessa corrida, te ajudando, te apoiando, quando você se cansa, quando você se sente desanimado, quando você se sente vontade de desistir dessa corrida, dessa maratona, mas Jesus está contigo, o Espírito Santo Consolador, que é o Consolador, vai te ajudar, te apoiar, te levantar, te pegar pelos braços. Porém, nós não podemos, como eu já falei aqui, correr do jeito que a gente acha que tem que ser. Essa corrida, ela já tem as suas regras e elas precisam ser obedecidas. E a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara de como nós devemos correr nessa fé. Aqui Paulo começa dizendo aqui para Timóteo no verso 11, dando as dicas de como ele deve correr nessa corrida. Viva uma vida correta. Temos que procurar viver uma vida correta, não aceitar nada que possa nos desviar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto, daquilo que é puro, daquilo que é santo. Uma vida correta, de dedicação. Nós temos que nos dedicar a Deus. Não basta apenas carregarmos um rótulo de ser cristão, mas até que nível, eu faço essa pergunta, é a nossa dedicação a Deus? Até que nível, irmão? Será que está no nível 0, no nível 1? De 1 a 10, qual é o seu nível de dedicação, de busca, de paixão, de amor por Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros? Essas são algumas das regras de como nós devemos correr essa grande maratona da fé. Ele continua falando aqui: pois para essa vida que Deus os chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé, Timóteo, na presença de muitas testemunhas. Então foi através desse testemunho que Timóteo havia dado
que ele havia testemunhado de Deus, da transformação. Ele fala, Paulo, aqui para ele continuar correndo, caminhando nessa maratona de fé diante desse grande testemunho que havia dado uma vez, que ele pudesse continuar dando esse testemunho. Agora, diante de Deus, que dá a vida a todas as criaturas, e diante de Cristo, Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade. Olha aqui, um outro requisito para essa maratona de fé: fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Amém? No verso 16, o único que é imortal, ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dele. Ninguém nunca o viu nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Verso 17, aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Amém? Temos que colocar a nossa esperança em Deus, queridos. A minha esperança está em Deus, a sua esperança está em Deus. Foi Ele e é Ele que nos dá todas as coisas em grande quantidade. Que lindo isso aqui, para o nosso prazer. É o prazer de Deus. Deus tem prazer na nossa alegria. Deus tem prazer que o nosso coração esteja cheio de amor, cheio de realização. Ele quer realizar os desejos do nosso coração, querido. Ele quer, ele deseja. E como diz aqui, então não é pouca coisa que Deus quer fazer. Deus quer fazer muitas coisas em nossa vida, e Ele vai fazer em nome de Jesus, queridos. Eu declaro isso em nome de Jesus, que grandes coisas serão feitas, serão realizadas em nossas vidas, por meio de nós, queridos. Glória do nome dEle. Amém. É o prazer dEle ver a tua alegria, a minha alegria. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Que bênção, queridos. Eu quero encerrar esse devocional aqui nas últimas recomendações de Paulo a Timóteo. Ele fala para que ele oriente as pessoas a fazerem sempre o bem, e que eles sejam ricos em boas ações, que sejam generosos, deixa eu voltar aqui, que sejam generosos em tudo, amém, e ricos em boas ações. Eu quero encerrar com um testemunho que aconteceu algo tão simples, não foi algo que eu planejei, mas foi algo tão precioso que aconteceu ontem. Eu saí pela parte da manhã e eu precisei emitir um outro documento, né, que era a carteira de trabalho, uma nova carteira de trabalho, porque a que eu tinha já estava cheia. Então eu fui pela parte da manhã e fiz a solicitação, fiz todo o procedimento. E quando já estava retornando para casa, uma senhora
eu acho que de uns 70 anos, de óculos, cabelos bem brancos, veio falar comigo de ajuda, perguntando aonde era o escritório que eram realizados audiências civis. Aí eu falei, senhora, me perdoe, é porque eu estou há 3 meses aqui na cidade, então conheço pouquíssimas coisas ainda. E eu disse, senhora, eu não sei exatamente, eu ando na rua com maps para poder eu encontrar os lugares que eu preciso ir. Inclusive eu tinha chegado até aquele local através do maps. Mas ela estava assim muito preocupada porque ela precisava chegar até o local que ia ter essa audiência e ela precisava chegar. E eu falei, peraí, deixa eu tentar localizar aqui. Aí ela falou assim, inclusive o advogado acabou de me ligar aqui. Eu fiquei assim, então ele ligou para a senhora. Então tem como ver no celular aí, na última ligação que ele fez, aí eu posso ligar para ele. Aí eu posso pegar com ele a orientação do local e aí eu posso explicar para a senhora. Ela falou, tudo bem então, mas eu não sei mexer no celular. Eu não sei onde é que vê aqui as chamadas. Fica, deu uma dó na senhora. Mas eu falei, a senhora permite eu olhar o celular? A senhora permite eu mexer para tentar encontrar? Se claro. E ela tão inocente me deu o telefone e eu comecei a procurar a última ligação, o registro da última ligação, peguei, liguei e depois de 3 tentativas foi que eu consegui falar com a advogada. Eu expliquei que eu estava ali auxiliando a senhora, que ela não estava sabendo onde encontrar o local, e aí ele explicou direitinho e era muito próximo também de onde eu havia feito a solicitação da nova carteira. Então eu orientei ela e enfim, ela disse que já tinha que ir porque estava apressada. Falei, tudo bem, pode ir. Ela falou, muito obrigada. Aí eu já estava assim, saindo já. Aí ela falou, moço, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu te dar um abraço. Aí ela me deu um abraço tão forte assim, de agradecimento. Nós precisamos mudar esse mundo mal. Muito obrigado pela sua ajuda. E eu achei aquilo ali, eu fiquei assim parado, assim, emocionado com aquela atitude dela. E depois eu fiquei assim, houve uma alegria tão grande no meu coração, porque para mim foi um gesto tão simples poder ajudar uma senhora que estava precisando de ajuda, mas para ela foi algo assim muito precioso, algo muito profundo, que levou ela a me abraçar. Ela não sabia quem eu ia ser, ia dizer que que é um mundo que a gente sabe que as pessoas são aproveitadoras, um mundo que a criminalidade é muito forte, um mundo da raiva, do ódio, da ignorância. E isso foi um gesto tão assim simples para mim, mas para ela foi algo muito importante porque ajudou a chegar naquele lugar. Então, essas últimas recomendações de Paulo Timóteo, que façam o bem e sejam ricos em boas ações, que sejam generosos, estejam prontos para repartir com todos aquilo que eles têm. Então, o que é que nós temos hoje? O que é que você tem hoje que você poderia hoje, nesse dia, repartir com outra pessoa? O que você poderia? Eu quero agradecer muito a Deus porque Deus tem levantado algumas pessoas, e não são muitas, mas dá de contar no dedo quem são essas pessoas que Deus tem levantado para abençoar a minha vida. Tenho uma grande amiga que Deus colocou no coração dela esse desejo de contribuir de alguma forma comigo. E essa forma que ela tem contribuído tem me ajudado grandemente. Eu sou muito grato pela vida dela e louvo a Deus porque Deus tem usado ela. Então, de que forma a gente pode ajudar? Eu e você. Você que está aí, eu que estou aqui hoje. Deve ter alguém precisando de alguma ajuda. Pode ser um gesto, pode ser uma palavra, pode ser um abraço, pode ser qualquer
hoje para ajudar outra pessoa a fazer o bem, a fazer uma boa ação, tá bom? Eu desafio então você nesse dia aí, para encerrar aqui, fazer uma boa ação, amém? Pense aí, Deus, quem é a pessoa que hoje está precisando de uma boa ação? Eu estou aqui, Deus, para fazer essa boa ação por essa pessoa. Peça a Deus, eu sei que nesse dia você vai conseguir fazer uma boa ação e Deus vai ser glorificado através dessa boa ação, que vai ser de amor, de gratidão, de carinho tão precioso. Então, queridos, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Café com a Palavra de Deus. Que Ele possa ter te abençoado grandemente através desse devocional, tá bom? Até o próximo Café com a Palavra de Deus. Tchau, tchau.